E aí, galera? Bom, a gente está aqui para conversar mais uma vez sobre os grifos e as observações que eu faço dos livros que eu leio. Dessa vez a gente vai conversar sobre o Me Poupe, da Natália Arcuri. Olha, um livro sobre finanças pessoais, sobre organizar a sua vida pessoal. Sim, só que, gente, a gente sabe que um dos maiores problemas, um dos maiores erros que se comete quando é empreendedor é misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. E a gente sabe que não é fácil separar essas duas coisas e nem ter organização nas duas coisas. Isso é uma coisa que a gente é uma área da empresa que a gente precisa dedicar bastante atenção, bastante trabalho, horas de trabalho e organização. Bom, a Natália traz muito sobre isso. E esse livro, esse vídeo é sobre essa organização, sobre como olhar as suas finanças pessoais de uma forma tão clara, enfrentar todas as informações mesmo, de uma forma que ela depois te renda tanto uma clareza do que você está fazendo, de onde você está indo, onde estão os teus ralos, quanto, cara, vamos construir um futuro sólido, vamos conseguir construir um patrimônio legal, nos preparar realmente tanto para uma vida aproveitar a vida ao longo dela, quanto ter sim uma velhice com condições de saúde, com condições de cuidar da vida, de viver bem, né? Quantas vezes a gente sabe, quantos casos a gente já ouviu de pessoas mais idosas que trabalharam a vida inteira e que não conseguiram construir patrimônio porque aquilo ali foi consumido durante a vida, e daí, cara, isso vira uma frustração muito grande, uma questão de saúde muito séria e acaba dependendo dos filhos, da família. Isso ninguém quer, né? Então, acho que talvez isso tenha sido um dos fatores que mais me pegou no livro. Porque a vida de empreendedor é muito isso, a gente recolhe o INSS do funcionário, recolhe o nosso quando está regularizado por simples obrigação e olha aquilo como tipo, tá, vou fazer isso pelo mínimo. E aí a gente pensa, tá, vou fazer isso pelo mínimo, mas eu vou crescer em outras áreas, eu vou guardar dinheiro, vou poupar para alguma coisa específica, vou fazer um investimento para minha aposentadoria. A gente ignora isso, sabe? A gente vive no bolo da empresa, da vida, e acaba esquecendo do que vai acontecer pela frente, né? Então, isso foi uma das coisas que mais me pegou. Bom, eu já comecei as minhas observações aqui, mas esse vídeo tem spoiler sim. A ideia é compartilhar as minhas observações sobre o livro, mas também estimular você a leitura e também buscar mais conhecimento, porque quanto mais a gente cresce, olha pra dentro, consegue se melhorar, mais o nosso negócio cresce também. Então, quem tá afim de ir direto pro livro pode parar por aqui, porque vai rolar spoiler. Eu vou ler nesse livro eu vou ler 2 grifos meus, observações importantes que eu fiz, e daí vou trazer mais ainda o que melhorou na minha rotina, o que fez diferença ter lido esse livro. Então vamos lá. Bom, como eu disse, eu acho que a parte que mais pegou foi essa questão de olhar de uma maneira mais consistente pra frente. A gente demora muito para fazer isso, para começar isso e de levar isso a sério. E como eu disse, o maior dos erros que a gente comete é misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. E isso, cara, a gente paga um preço alto, né? Por esse erro, e também porque na verdade está tudo interligado mesmo, né? O nosso patrimônio pessoal, ele garante o negócio muitas vezes, e a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Não, eu diria nem certo, um super cuidado com isso. Eu já me ferrei bastante por conta disso, e acho que a gente precisa ter um olhar bem separado do que é o negócio e do que é a gente na parte financeira, sabe? Os danos são grandes e alguns são irrecuperáveis. Alguns a gente leva muitos anos para recuperar, e vou dizer para vocês que, apesar de ter lido o livro só agora, no final de 2019, nas férias de 2019 para 20, eu já vinha fazendo uma transformação financeira grande nos últimos 3 anos. E 2020 foi o ano que a gente mais transformou a vida financeira pessoal, a vida da família, né, financeira. Foi quando a gente conseguiu fazer o mais próximo de caber dentro de um quadrado, e agora a gente está indo para um ascendente mesmo. A ideia é que a gente consiga começar a poupar direito, né? Porque era uma coisa que a área do poupar, da reserva de emergência, estava sempre em uso, né? Você ia lá, guardava um pouquinho, usava, guardava um pouquinho, usava, e isso é um problema, né? Tanto para o negócio quanto para a vida pessoal. Então, ter lido isso agora veio consolidar algumas coisas e também
veio trazer dois pontos que eu acho que são muito legais do livro inteiro, assim. Ela fala sobre carimbar o destino daquele dinheiro, então, ter um... Ela fala a palavra carimbo mesmo, então pensar, tá, esse dinheiro que eu estou poupando, ele vai para a viagem. Esse dinheiro que eu estou poupando é da reforma da casa. Esse dinheiro que eu estou poupando é porque eu quero estudar. O fato de carimbar, pra mim, é uma coisa que fez diferença e que eu acredito que em 2020 vai ser uma coisa que vai fazer bastante diferença no nosso fluxo familiar. Por quê? A gente acaba colocando tudo numa conta só, que é o que eu vinha fazendo até agora, e esse dinheiro você acha que é um bolo só e daí acaba misturando e você abre tá ali, eu vou fazer tal coisa, é prioridade agora. Você taca a mão num dinheiro que não era daquele destino, né? Então a ideia é fazer com que você tenha contas diferentes, e hoje já é muito mais fácil, né? Você tem várias possibilidades de conta digital, que foi o que a gente optou, e ela indica também ter mais de uma conta. E aí agora a diferença é que se é pouquinho que vai colocar, não importa, mas aí você coloca no lugar certo, com carimbo certo, com destino certo, e daí você não fica com aquele dinheiro tão fácil à mão para poder mexer e estragar todo um planejamento. Então, essa foi uma coisa que eu acho que vai fazer bastante diferença. A gente começou, depois eu conto para vocês. Uma outra coisa que a gente vinha fazendo e que ela reforça bastante no livro é falar sobre dinheiro. Apesar de eu ter sido educada sobre empreendedorismo, preparada para ser empreendedora a vida inteira, ter discutido dinheiro, ter discutido negócio desde muito pequena, o dinheiro pessoal não era uma coisa em que eu gostava muito de falar, sabe? Era uma coisa assim, tipo, vamos falar sobre o dinheiro do negócio. Vamos falar sobre o sucesso do negócio. E aí é que vem o erro. A gente não olha para o que a gente precisa. E vou dizer para vocês que provavelmente os maiores erros que eu cometi ao longo da minha vida empreendedora estão ligados a não separar as coisas, não separar o olhar e preservar. O que é o negócio, o que é meu é meu. Porque a gente tem necessidades, a gente precisa viver, senão a gente não se realiza no negócio. E aí a gente para o negócio e começa tudo de novo. Eu falo bastante sobre o sprint, né? Sobre aquilo que você não aguenta por um pouco de tempo, mas que assim que acabar esse sprint, esse esforço maior que você vai ter que dar como empreendedor, você tem que suportar o que vem depois. Então, aí que tá. Se a gente não trata desse negócio, dessa separação financeira, da tua necessidade como pessoa, por exemplo, você pode fazer um investimento pessoal no teu negócio, nesse sprint. Esse esforço de tempo, de dinheiro, de privação pode ser maior no começo, mas ele tem que ter um fim. Porque se ele não tiver esse fim, você não suporta depois. E aí você começa de novo e inicia o ciclo de volta com uma frustração constante, né? Do tipo, cara, não teve sucesso, vou começar tudo de novo, lá vamos nós. E assim, e isso desgasta, você não aguenta muito tempo, né? Então foi carimbar o dinheiro, falar mais sobre dinheiro. E uma coisa que foi bem legal, que eu acho que eu fiz, funcionou pra mim, e que eu acho que depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, é sobre transição de carreira. Ela fala sobre se preparar para fazer isso. Eu consumi conteúdo de outras pessoas para fazer e acabei acertando na veia nesse sentido, né? À medida que eu fui construindo a Farol era só eu e eu tinha um outro trabalho físico, né? Um trabalho presencial em que eu era contratada para estar lá X horas, e a Farol era um trabalho que eu fazia encaixado no meu dia. Estudar e fazer a Farol, e isso ia durante o dia, e é o sprint que eu tive que dar. Só que isso funciona, porque à medida que você tem a vida para sustentar, e no caso eu já tinha 2 filhos, já estava com a casa rodando e tal, não era só cuidar de mim, era olhar o todo da família. Então, fazer essa transição de carreira com um cuidado, considerando, tipo, não vamos só queimar a ponte, mas vamos queimar a ponte na hora certa e com uma reserva financeira, ou com um negócio rodando, ou com uma previsão de continuidade, de substituição de renda. Isso pra mim foi muito legal e ela fala sobre isso no livro e também é bem interessante, tá? E um outro fator que ela menciona bastante no livro, que pra mim sempre foram impulsos e é uma prova do que ela tá falando pra mim, assim, eu sou uma prova da afirmação que a Natália faz. A Natália afirma que à medida que você estuda, você cria impulsos de carreira e impulsos de faturamento. E à medida que você fatura mais, todo o restante flui melhor. Você consegue poupar mais,
viver mantendo inteligência e mantendo o teu custo de vida no controle, né? Que ela também ressalta bastante isso. Mas digo para vocês que toda vez que eu investi em estudo, que eu investi horas, seja estudo sozinha, seja estudo pago, seja estudo estruturado em academia, vamos chamar assim, né? Em pós-graduação, em graduação, enfim, tudo isso sempre me deu um impulso financeiro também. Então, fica a dica aí, vale sempre a pena fazer um investimento e um esforço no estudo, tá? Então, vamos para as mudanças de comportamento que rolaram por aqui e que já vindo consistente de outras mudanças que vinham e que eu tenho certeza que pode rolar com você à medida que você também consumir o conteúdo do livro dela e... Nossa, o YouTube dela é super rico, tem um monte de coisa, também gosto bastante. Engraçado que a leitura dela tem muito a ver, o jeito que ela escreve tem tudo a ver com o jeito que ela fala nos vídeos, então é bem gostosa a leitura mesmo, vale a pena, corre lá. Mudança de comportamento que rolou então. Tenho passado, à medida que o financeiro ficou mais estruturado, o financeiro pessoal ficou mais estruturado, o da Farol também ficou mais estruturado, ou seja, dos meus negócios ficou mais estruturado também, e eu consigo tomar melhores decisões. Baseado no que eu tenho de dado, de fluxo de caixa, eu tenho conseguido tomar melhores decisões. Então eu não pego qualquer cliente pensando no boleto de amanhã, eu já consigo usar mais estratégia e me posicionar melhor no mercado, gastando melhor o meu tempo. E a gente precisa lembrar que o nosso tempo é nosso recurso assim mais valioso, né? O nosso tempo é a nossa inteligência, o acúmulo de conhecimento que você tem. O tempo é o que vai permitir você aplicar isso, né? Então, quanto eu mais uso de uma forma otimizada esse tempo, melhor eu tô aplicando o meu recurso de conhecimento e aí eu consigo faturar mais, ganhar mais por hora e isso para mim foi toda a diferença de 2020 em diante, assim. Antes era muito desespero, né? O fato de você estar muito dependente financeiramente, sufocado financeiramente na vida pessoal e no negócio, isso te leva para decisões ruins, né? E o Vinhas também fala bastante sobre isso, o Rodrigo Vinhas, e acho que vale bastante a pena a gente pensar nessa questão da organização financeira para tomar melhores decisões, para o negócio ser mais consistente e a gente poder crescer. Também a gente fica mais seguro para tomar as decisões, né? Enfim, a gente fica mais... Tem mais respaldo, você fica mais forte para tomar essas decisões, não só para serem melhores, mas também para ter mais clareza na hora de decidir. Então, essas são as minhas observações sobre as mudanças que rolaram. Eu acredito que 2020 foi um ano que eu consegui ter um pouco mais de consistência financeira. Ainda estamos fazendo caber tudo dentro do quadrado e construir a Farol de uma maneira consistente, isso vale... muita observação, muito esforço, muito estudo, mas acredito que a gente está bem no caminho certo e o livro da Natália veio reforçar vários pontos que eu já tinha de valor e que estão mostrando um caminho bem legal aí. Espero compartilhar com vocês o que está rolando no futuro por aí. Bom, eu queria deixar para vocês o pedido para se inscreverem no canal para eu continuar fazendo esses vídeos sobre os livros. Também tem vídeos sobre branding, sobre marketing, histórias de vida empreendedoras de outras pessoas que estão por aí também, se esforçando e começando um negócio do zero, seja no físico, seja no digital. Deixa seus comentários aí e bora que lá vem mais aí. Daqui a pouco vem mais vídeos sobre arquétipos, sobre mulheres que correm com os lobos. Enfim, bora que a ideia aqui é trocar. Até mais!